Vamos à videoaula 2. Apesar de ter feito uso de clortalidona de forma regular, depois de um certo tempo não houve controle adequado da pressão arterial. Foi necessário acrescentar enalapril e, devido à tosse seca, foi trocado pela losartana. Esses medicamentos atuam no sistema renina-angiotensina em locais diferentes desta via metabólica. O angiotensinogênio, que é produzido no fígado, é convertido a angiotensina 1 pela renina, produzida no glomérulo do néfron. A angiotensina 1 é convertida a angiotensina 2 pela enzima de conversão de angiotensina, que nós chamamos de ECA. Ela é uma enzima localizada no endotélio vascular, muito comum no pulmão, mas localizada em vários tecidos, como nós vimos agora nessa época de Covid. A angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor e atua no músculo liso vascular através de receptores específicos. Também atua na suprarrenal, na córtex da suprarrenal, estimulando a síntese e a liberação de aldosterona. Dispomos de medicamentos atualmente que são chamados de inibidores de ECA, que, ao inibirem a síntese da angiotensina 2, têm um efeito antihipertensivo. Temos vários medicamentos que são inibidores da ECA, entre eles o captopril e o enalapril. São administrados por via oral. O metabolismo pode ser hepático em outro local, varia de acordo com o tipo de composto desta classe. São eliminados a grande maioria pelos rins e o efeito colateral mais comum é a tosse, conforme aconteceu com o paciente do caso clínico relatado. E é necessário, então, trocar de medicamento. Um outro efeito colateral é que esses medicamentos podem causar hipercalemia, isto é, aumento do potássio na corrente sanguínea, geralmente transitório, mas tem de ser monitorado naqueles pacientes de risco. Além dos inibidores de ECA, nós temos também antagonistas dos receptores da angiotensina 2, que vão atuar em receptores do tipo AT1 e, portanto, vão competir com a angiotensina e, com isto, reduzindo a vasoconstrição e vão atuar como antihipertensivos. É importante assinalar que os receptores para a angiotensina 2 estão localizados em vários locais no nosso organismo. Além do sistema cardiovascular, onde os inibidores de ECA, ou então os antagonistas ou inibidores dos receptores de angiotensina 2 vão ser utilizados como vasodilatadores no tratamento da hipertensão arterial. Receptores na córtex da suprarrenal, onde a estimulação desses receptores vão resultar na síntese e liberação de aldosterona. Nos néfrons, onde no glomérulo ele vai diminuir a pressão intraglomerular, quando os pacientes são portadores de hipertensão arterial. Em vários locais do miocárdio e, portanto, mesmo que o paciente não seja hipertenso, mas que tenha tido um episódio de infarto agudo do miocárdio, eles vão ser tratados com esses medicamentos, que têm papel importante na remodelação cardíaca pós-infarto. Também já foram identificados em vários locais no sistema nervoso central. Continuando então com os antagonistas dos receptores de angiotensina. Temos vários medicamentos dessa classe e temos aí exemplificado a losartana, que foi um medicamento utilizado para ser utilizado em substituição ao enalapril, que o paciente apresentou o efeito colateral no nosso caso clínico. Eles são administrados por via oral. A duração do efeito é variável de acordo com o tipo de composto. Idem quanto ao metabolismo, pode ocorrer no fígado, mas dependendo do composto em outros locais. Geralmente são eliminados pelos rins e o efeito colateral principal é a hipercalemia, isto é, aumento do potássio na corrente sanguínea e não dão tosse seca. Relembrando, o fígado produz uma proteína que se chama angiotensinogênio, que é um substrato para a formação de angiotensina 1. Nos rins,
Uma outra molécula chamada de renina vai então catalisar a passagem de angiotensinogênio para angiotensina 1 na corrente sanguínea. A angiotensina 1 é convertida para a angiotensina 2 por uma enzima chamada de ECA, enzima conversora de angiotensina. Ela é produzida no endotélio das células vasculares, sendo a sua maior produção nas células endoteliais da vasculatura pulmonar. Medicamentos do tipo inibidores de ECA são utilizados tanto como antihipertensivos e também após o infarto agudo do miocárdio. São exemplos desses medicamentos o captopril, enalapril e ramipril, entre outros. A angiotensina 2 atua em vários tipos de receptores localizados em vários tecidos, como nós vimos anteriormente. Os antagonistas de receptores AT1, eles são utilizados como antihipertensivos. Nós temos como exemplo losartana e candesartana.